Você já investiu em um fundo de investimento achando que estava sendo inteligente, bem assessorado e depois percebeu que o rendimento foi pior do que o próprio índice de referência? E o pior, você ainda pagou taxa de administração, taxa de performance e saiu com menos lucro do que poderia ter tido só seguindo o mercado? Se isso já aconteceu com você, ou se você quer evitar cair nessa armadilha, fica comigo até o final. Antes de tudo, eu vou te explicar rapidamente o que é um fundo de investimento tradicional e o que é um ETF, para depois te mostrar onde mora o problema. Um fundo de investimento é uma forma de investir em grupo. Várias pessoas colocam dinheiro em um bolso coletivo, e um gestor profissional decide onde aplicar, quais ações comprar, quando vender, o que manter na carteira. Funciona mais ou menos assim. Imagina que você vai fazer uma festa com os amigos. Todo mundo contribui com dinheiro, mas uma pessoa só, o gestor, fica responsável por tudo. Faz as compras, organiza o local, cuida da comida e da bebida. No final, todos usufruem da festa, mas dependem das escolhas dessa única pessoa. O problema é que no mundo dos investimentos, esse organizador cobra taxas para fazer o trabalho, e nem sempre entrega uma festa que vale o que custou. Agora, vamos entender o que é um ETF. ETF é a sigla para Exchange Traded Fund, ou, simplesmente, um fundo de investimento que replica um índice da bolsa, como o Ibovespa, por exemplo. Mas, ao contrário de um fundo tradicional, ele não tenta fazer escolhas melhores do que o mercado. Ele simplesmente segue o índice. Na prática, é como se você fosse à mesma festa, mas dessa vez ninguém organiza nada especial. Você apenas segue o roteiro da festa padrão, já montada, comida simples, lugar acessível e tudo pronto com um custo muito menor. No mundo dos investimentos, isso significa que um ETF tem muito menos taxas, é mais transparente e você sabe exatamente o que está comprando, o desempenho do mercado, sem surpresas, sem promessas. A gente explicou por alto o que é um fundo de investimento e o que é um ETF, só o básico mesmo para você entender o raciocínio daqui para frente. Se você quiser, posso trazer um vídeo só para explicar como funcionam os ETFs por dentro, com mais detalhes. Mas por enquanto, isso já é suficiente para você entender onde está a diferença crítica. E é aqui que entra o problema real. Os fundos ativos prometem bater o mercado, mas quase nunca conseguem. Vamos começar pelo custo. Fundos ativos geralmente cobram uma taxa de administração de 1% até 3% ao ano, só para manter o fundo funcionando. E se o gestor conseguir superar o índice de referência, ele ainda pode levar uma taxa de performance, normalmente de 20% sobre o que exceder. Se fosse um desempenho espetacular, tudo bem, mas os dados contam outra história. De acordo com o relatório SVPA Brasil da S&P Global, 91,7% dos fundos de ações brasileiros não conseguiram bater o Ibovespa nos últimos 10 anos. Ou seja, você paga mais caro para ter menos retorno. Mesmo em prazos mais curtos, como 3 anos, mais da metade dos fundos ainda perde para o índice. E os poucos que vencem em um ano geralmente não repetem esse desempenho nos anos seguintes. Enquanto isso, o ETF segue o índice, ou seja, se você comprar o BOVA11, ele vai render exatamente o que rendeu o Bovespa. Agora vamos colocar lado a lado, fundo ativo versus ETF. Quando você olha assim, fica bem mais fácil entender por que tanta gente está migrando para os ETFs. Vamos comparar. Objetivo: fundo ativo tenta bater o mercado. ETF só quer seguir o mercado. Taxa de administração: fundos cobram de 1% a 3% ao ano. ETFs geralmente cobram menos de 0,3%. Taxa de performance: fundos ativos costumam cobrar até 20% sobre o que exceder o índice. ETF não tem essa taxa. Transparência e simplicidade: ETF tem cotação em tempo real, você sabe exatamente o que está comprando. Fundos nem sempre mostram a carteira com clareza e têm liquidez demorada. No fim das contas, o ETF não tenta ser o melhor, mas evita ser o pior. E só por isso, ele já ganha de muita gente no longo prazo. O investidor precisa entender que o problema não é o fundo em si. O problema é pagar caro por algo que, na maioria das vezes, não entrega resultado melhor que o básico. Claro,
Existem gestores competentes e fundos que realmente batem o mercado, mas são poucos. E o desafio maior é: como saber qual vai continuar entregando nos próximos anos? E tem um agravante: muitos fundos são empurrados por gerentes de bancos apenas para bater meta de venda. Eles não estão preocupados com o seu rendimento, estão preocupados com o bônus deles no fim do mês. Você sai da reunião achando que está bem assessorado, mas na prática, está pagando taxas altas por fundos ruins, que muitas vezes rendem menos que o próprio índice da bolsa. Por isso, cada vez mais investidores têm optado por ETFs. Eles aceitam o rendimento do mercado, mas com transparência, liquidez, baixíssimo custo e sem surpresas. Investir bem não é sobre parecer sofisticado, é sobre ser eficiente, questionar e tomar decisões com consciência. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Milhares de brasileiros estão investindo em fundos caros, mal geridos e achando que estão fazendo um bom negócio só porque o gerente do banco disse que era seguro ou rentável. Enquanto isso, opções simples e baratas, como os ETFs, ficam fora do radar de quem realmente precisa. E antes de investir em qualquer fundo que te recomendarem, faça isso. Veja qual é o benchmark do fundo, compare o desempenho com o índice nos últimos 3 a 5 anos, analise a consistência dos resultados em diferentes períodos. Fundos que sobem um ano e despencam no outro são um alerta. E claro, olhe as taxas, porque elas comem seu lucro no longo prazo. Se esse vídeo te ajudou a ver com mais clareza, deixa seu like, se inscreve aqui no Por Dentro do Cofre e ativa o sininho. Aqui a gente fala o que o mercado muitas vezes esconde. Comenta aqui embaixo. Você já caiu na armadilha de um fundo de banco? Ou quer que eu analise um fundo específico no próximo vídeo? Tamo junto e até o próximo episódio!